Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos vivenciando o período do Pentecoste, lembramos que Jesus Cristo nos salvou na cruz, envia seu Espírito Santo para estar conosco, nos fortalecendo e preservando a fé, a esperança e o amor, e também nos chama para segui-lo, vivenciando a nossa fé neste mundo. Nós, juntos com Davi, dizemos no Salmo 16 assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Receber a honra e a
Todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca está enganando a si próprio e a verdade não está nele. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e deixando de fazer o que é correto segundo a palavra de Deus. Pecamos conscientemente, fazendo a maldade de forma pensada e planejada. Também pecamos inconscientemente, sem querer ou sem estar consciente do mal cometido. Por outro lado, a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos com sinceridade nossos pecados a Deus e peçamos o seu perdão. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação, mas conhecemos o teu amor e por isso pedimos: tem misericórdia de nós e perdoa todos os nossos pecados. Fortaleça a nossa fé hoje através da tua palavra e da Santa Ceia, para podermos viver uma vida santa, bonita e agradável a ti. Isto te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em virtude desta vossa confissão na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Salmo 16 é um salmo que mostra como Deus nos ama. Ele nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. E agora, nós cristãos, precisamos vivenciar a nossa fé em nosso dia a dia, em nossa família, em nosso trabalho, em todos os lugares. Salmo 16, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o último versículo leremos em conjunto. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas dívidas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje nós encontramos em 1 Reis capítulo 19, versículos 9 a 21, aonde Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, perseguido violentamente pelo rei Acabe e por Jezabel, sua esposa, ele está desanimado, ele está escondido numa caverna, e aí o Senhor Deus vem até ele e diz para ele se levantar, pois ele tinha uma missão a fazer, ele tinha um propósito a cumprir, dado por Deus. Assim também nós, neste mundo mau, nós muitas vezes ficamos desanimados em nossa fé, mas Deus vem até nós para dizer: levante-se, porque tem muita gente para salvar através da pregação da palavra. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Gálatas capítulo 5, versículo 1, depois o 13 ao 25, onde o apóstolo Paulo fala que nós, agora cristãos, precisamos vivenciar a nossa fé. Nas palavras dele, precisamos viver no Espírito Santo, que através de nossas palavras, pensamentos e atos, nós possamos honrar e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo, e com a nossa vida possamos proclamar a boa notícia de salvação a este mundo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo da escravidão. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Assim termina a leitura da Epístola. Esta
Santo Evangelho escolhido para hoje nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62, onde Jesus se encontra com várias pessoas, alguns o rejeitam, outros querem segui-lo, mas não são chamados para isso, e os que são chamados para seguir a Jesus como nós somos chamados, não há tempo e não há como você receber esse chamado e querer fazer outras coisas. Você, quando recebe o chamado para ser cristão neste mundo, precisa ser cristão em todo o tempo, em todos os lugares, e através de sua vida, honrar e glorificar o nome de Cristo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem à frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho Apocalipse, Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62, ressaltando o tema, sigamos a Jesus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, tudo está muito caro hoje em dia, não é? Você vai no mercado e encontra comida muito cara. Se você for comprar alguma coisa, fica apavorado com os preços. Está aumentando a ideia no mundo de compartilhar as coisas que temos, porque está tudo muito caro para comprar coisas novas. Por exemplo, tem os brechós e os bazares, onde roupas usadas em boa situação são vendidas bem mais barato do que se fossem compradas novas. Tem muita coisa que dá para compartilhar ou emprestar ou dividir com outras pessoas. Comida, uma bicicleta, máquina de cortar grama, panelas e tantas coisas. Mas tem uma coisa que nós não podemos emprestar nem dar para ninguém: a nossa fé em Cristo. Falando nisso, o que você tem que nunca você vai compartilhar ou emprestar ou dividir com ninguém? Qual é a coisa que você tem em casa que é tão preciosa para você que você não quer que ninguém use ou mexa? Deus, Ele tem uma coisa que Ele também não aceita compartilhar, dividir ou emprestar. Você sabe o que é? É o direito de ser Deus em sua vida. Ele exige, quer e manda que você dê a Ele toda a honra e glória que pertencem somente a Ele, simplesmente porque somente Ele é o único Deus. O primeiro mandamento de Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus quer e exige ocupar o primeiro lugar em sua vida, porque você deve isso a Ele. Foi Ele quem lhe deu, quem lhe criou, e foi Ele quem lhe salvou com a morte de seu Filho na cruz. Portanto, você, eu e todas as pessoas deste mundo deveríamos ter exclusivamente a Ele como nosso Deus e Senhor, e Deus não abre mão disso. Jesus, no Evangelho de hoje, chama pessoas para serem seus seguidores, e quando Ele chama alguém, só aceita uma resposta da pessoa: estou indo agora. Sigamos a Jesus, colocando Cristo como a coisa mais importante em nossas vidas. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, e dessa grande nação nascer o Salvador, Ele disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes e vai pelo caminho que eu vou lhe mostrar. A única coisa que Abraão deveria fazer no momento do chamado de Deus era arrumar as suas coisas e ir na certeza de que Deus iria mostrar o caminho certo. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus não aceitou as desculpas que Moisés estava dando para ele para não ir. E Deus fica bravo com Moisés, porque ele arranja desculpas para não servir a Deus. E Deus o obriga a atender o seu chamado. Quando Deus chama aquele rapazinho magrinho, cuidador de ovelhas, sem experiência de guerras, para ser o rei de Israel, Ele somente esperava de Davi uma resposta: que ele largasse tudo o que estava fazendo e aceitasse o seu chamado para ser rei. Quando Deus chama Maria para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo, Ele só aceita uma resposta de Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Jesus Cristo veio ao mundo, estimado irmão e irmã, para salvar você, eu e todas as pessoas deste mundo. Como diz João 3,16:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz, e com o seu sangue derramado na cruz, Ele comprou você e eu, e nos tornou propriedades exclusivas dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte do Pai, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Atos 2,36, Pedro diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sigamos a Jesus colocando Cristo como a coisa mais importante em nossas vidas. Antigamente havia um costume no Oriente de que quando alguém estava correndo perigo de vida e outra pessoa ajudava e salvava a sua vida, a vida da pessoa que estava morrendo já não pertencia a ela mesma, mas pertencia àquela pessoa que a salvou, e por um dever de gratidão, essa pessoa viveria a vida inteira servindo a quem o salvou. Assim também funciona com Cristo e nós cristãos. Cristo nos salvou da morte eterna no inferno, e agora nossa vida não pertence a nós mesmos, mas pertence a Cristo. Tudo que o cristão fala, faz e pensa é para glorificar a Cristo em sua vida. O desejo do cristão é servir a Cristo em tudo que faz, como disse Davi no Salmo 16, lido há pouco: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Por isso, o cristão vive uma vida dedicada a Cristo, lendo a Bíblia diariamente em sua casa, orando, participando ativamente da missão da igreja de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus na sua vida. O cristão, por amor, coloca Cristo, a sua palavra, a oração, a igreja em primeiro lugar em sua vida, e ama estar na presença do Senhor em todos os momentos. Sigamos a Cristo, colocando Cristo como a coisa mais importante em nossas vidas, vivenciando a nossa fé. No Evangelho há pouco lido, 3 pessoas querem seguir a Cristo, mas 2 querem fazer primeiro outras coisas, sepultar o seu pai e despedir-se dos seus familiares antes de seguir a Cristo. E Jesus diz não, errou na resposta. A única resposta aceitável para Jesus diante do chamado para segui-lo é: eis que deixamos tudo e te seguimos. Assim fizeram Pedro, Tiago e João, depois que os seus barcos estavam tão cheios de peixes como nunca tinham pescado, e deixaram tudo de lado para seguir a Cristo. Assim também fez Mateus, que deixa o seu trabalho como coletor de impostos e segue a Cristo. É isso que fala o Salmo 37,5. Entrega o seu caminho, a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O ter Jesus como Senhor é procurar intensamente fazer a vontade de Deus em nossa vida. O ter Jesus como Senhor é perguntar constantemente: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres que eu diga? O que Tu queres que eu pense? Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para a liberdade, mas que liberdade não é fazer aquilo que nós queremos. Liberdade é fazer aquilo que é correto, é fazer o que é correto segundo a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, servindo a Cristo com o melhor do nosso tempo, dos nossos dons e habilidades, bens e ofertas, para que Cristo seja honrado em nossas vidas, para que Ele seja glorificado e proclamado para o mundo inteiro.
Tiago, no Novo Testamento, fala que a vinda do Senhor está próxima, por isso é para fortalecermos os nossos corações no Senhor, na palavra, na oração e no servir a Cristo, vivenciando a nossa fé. Pois, se a fé não for vivenciada com obras, segundo Tiago, a fé é morta. Estimado irmão e irmã na fé em Cristo, sigamos a Jesus, colocando Cristo como a coisa mais importante em nossas vidas, vivenciando a nossa fé. Deus não aceita dividir a glória devida a Ele. Ele não aceita ser colocado de lado. Ele não aceita ser colocado em segundo plano em nossas vidas. Deus não aceita que aquele que se diz cristão não o busque na leitura da Bíblia, na oração, no servir e adorá-lo na igreja, por uma só razão. Lendo a Bíblia, orando, participando da igreja e servindo a Deus, nós estamos mostrando para Ele que Ele é importante para nós. Nós estamos mostrando para Ele que nós o amamos acima de todas as coisas e que Ele ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Por outro lado, aquele que tem a Cristo como seu único Senhor e Salvador, confia nele diante de todas as coisas que possam acontecer em sua vida, boas ou ruins. Aquele que realmente segue Cristo, ele busca em primeiro lugar em sua vida a Cristo. Ele busca estar na presença de Cristo, como diz o Salmo 16: Tu, Senhor, me mostras o caminho que me leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. E Paulo, em Filipenses 4, diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando louvamos a Deus, quando levamos a Deus sua palavra, oração, igreja e vida cristã a sério, nós somos mais felizes e vivemos em paz por causa da presença de Deus em nossas vidas. Experimente, estimado irmão e irmã, cada vez mais estar na presença de Deus. Experimente servir a Deus com a sua vida e tenha certeza de que você acabará sendo a pessoa mais feliz deste mundo. E um dia, quando você receber o chamado de sair deste mundo e ir para Cristo no céu, Ele estará lá pronto para lhe dar um grande abraço e dizer para você: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, ouviu o meu chamado e me adorou com a sua vida. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti, que através de nossos pensamentos, palavras e ações possamos honrar e glorificar o Teu santo nome em nossas vidas. Que juntos na igreja, Te servindo sempre com o melhor daquilo que somos e temos, possamos proclamar a este mundo que Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, e não há salvação senão pela fé nele. Ó Deus, que a Tua presença encha nossas vidas de alegria, de paz, de felicidade, e que nós possamos continuar em nossa caminhada de fé, firmes, até chegarmos ao alvo, a vida eterna dos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.